Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Estamos aí para mais uma aula sobre eletrônica básica, né? Hoje a ideia é conversar um pouquinho sobre diodos. A gente já fez alguns cálculos, já aprendemos um pouquinho o diodo retificador. Agora é dar dar uma olhadinha em cima de alguns diodos aí, só para ter o conhecimento e depois fazer alguns exercícios. A aula hoje vai ser um pouquinho mais tranquila, ok? Muito bem, vou tirar minha carinha daqui e vamos começar aqui nesse conteúdo aqui, né? Então olha só, aqui eu peguei na Wikipédia, não é a melhor fonte, né? Mas ele é legal porque ele traz alguns diodos aqui para a gente conversar. Esse aqui, por exemplo, é o diodo de germânio. O diodo de germânio tem suas aplicações na área de comunicação, transmissão de dados, principalmente, né? Porque ele tem uma queda de tensão muito pequena e também ele tem uma resposta bem rápida. Então é um diodo bem interessante, né? Olha só aqui, eu vou capturar aqui essa parte da tela e eu queria aqui frisar com vocês. Eu acho que eu consigo aqui dar um zoom, não sei, não tenho certeza. Aqui não. Fundo de fazer borracha. Nem lembro mais onde que era que dava zoom. Aumentava e tirava o zoom. Não sei. Enfim. Né? Mas eu acho que dá pra gente brincar aqui. É isso. Tá bom. Tá bom. Então tá aqui, ó. Né? Tá bom. Então, gente, olha só. Aqui fala um pouquinho, né? E eu queria frisar. Eu vou frisar aqui com o lápis, talvez, não sei, cadê o lápis nesse negócio aqui? Lápis. Aqui o lápis, a ponta vermelha. Pronto, deve ser isso. E eu queria aqui frisar aqui com vocês esse ponto aqui, ó. Possui uma queda de tensão de aproximadamente 0,3 e 0,7 volts, tá? Isso eu acho que é particularmente importante. A gente já utilizou isso nos nossos cálculos, correto? Né? Então tá. E também o que chama atenção aqui é essa questão do diodo de germânio aqui, ó. Eu queria também chamar essa atençãozinha, que essa é a cara de um diodo de germânio, ok? Bom, o que mais que temos que falar aqui? Bom, aqui vai falar algumas coisinhas. Aqui a questão da primeira aproximação e a primeira aproximação que nós estudamos, né? Aqui uma ideia de modelos de diodos, né? Deixa eu voltar para cá e aí vamos falar um pouquinho no modelo de diodo aqui. Deixa eu voltar lá e falar um pouquinho do modelo de diodo. Não sei se vai dar certo, acho que não. Bom, aqui no modelo de diodo, aqui, modelo de diodo. Então o que nós temos aqui, ó? Esses são diodos de alta corrente, altíssima corrente, né? Diodo para sistemas de potência. Todos esses, inclusive, esse aqui também, mas esse daqui é bem grande, né? Você vê que a conexão é bem dessa forma. Através de conexão mecânica, né? Você rosqueia tal, e aqui é soldado, né? Enfim, esse daqui é uma ponte retificadora, né? Onde entra corrente alternada, sai corrente contínua. É aqueles 4 diodinhos que a gente aprendeu em ponte, né? Ele está pronto aqui, já vem prontinho. Muito bem. Mas existe mais coisas também para a gente falar, que é esses diodos aqui, ó, tá vendo? Então esse é o diodo convencional que a gente viu, conhecido como, sim, existe vários tipos, mas a ideia são os diodos retificadores principalmente, mas não só o retificador. Aqui o diodo Zener, ele tem um símbolo um pouco diferente, né? O diodo Zener tem um pouquinho diferente o símbolo, né? Observa que
no diodo Zener, o símbolo dele muda porque ele tem a função de fazer estabilização da tensão. Isso fica só como conhecimento geral, né? A gente não, eu até tinha pensado em a gente fazer alguns cálculos com o diodo Zener, mas eu acho que foge um pouco o espírito, o objetivo do curso. Então é melhor deixar mais aberto, né? Então tá aqui. O diodo Zener é um dispositivo ou componente eletrônico semelhante a um diodo semicondutor, só que ele é especialmente projetado para trabalhar na polarização reversa, né? Então a ideia do Zener é que eu trabalho na polarização reversa para usar aquela curva Zener, tá aqui, ó, usar o diodo aqui, ó, aplicando tensão reversa nele. Essa é a ideia. Por quê? Porque a tensão nele vai se manter razoavelmente estável, independente da corrente. Bom, tem limite, né? Então esse é o Zener. Ele é bastante usado também, ó, é bastante utilizado o diodo Zener, tá? Mas justamente para fazer estabilização de tensão. Então é assim, ó, no Zener, a ideia do Zener é, se eu aplico uma tensão variável aqui, mas não muito, tá, gente? Só um pouquinho. E eu polarizo dessa forma, a minha tensão de saída aqui vai ficar estável. Né? Eu não sei se tem gráfico aqui, não tem. Mas a ideia é que ele vai ceifar um pouco a onda, né, a crista. Seria mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá para... Deixa eu ver se eu vou dar um copiar aqui. Aqui. Isso. Vai ver se ele vai. Open board. Não vai. Não vai não. Isso. Pronto. Aí, não tem problema. Então, qual que é a ideia aqui? Deixa eu apagar. A ideia se a gente tiver vamos desenhar uma situação qualquer aqui, né? Uma situação qualquer aqui. Então, digamos que nós tenhamos aqui uma alimentação. Vou colocar aqui. Opa, não quero isso não. Tá bom. Aqui. Então, digamos que nós tenhamos aqui uma saída para um transformador. Gente, desculpa, é a primeira vez que eu estou usando isso aqui, eu ainda não estou muito craque nisso, né? Eu vou colocar uma linha mais grossa aqui, né? Melhor. Melhor, né? Aí esse cara aqui a gente vai e a gente pode colocar aqui uma ponte retificadora. Sei lá, eu vou fazer uma ponte assim, né? Aqui uma ponte. Vou colocar outro diodo aqui. Vou colocar um diodo aqui. E um diodo aqui. Tá? Então eu vou jogar aqui a minha alimentação aqui. E vou pegar essa alimentação e vou trazer ela aqui, ó. Essa é a corrente alternada. Daí nós vamos ter a nossa corrente contínua. Opa, acho que não foi. Não sei. Então eu vou ter aqui o nosso corrente contínua. Eu vou sair daqui. Isso aqui é uma corrente contínua, o negativo, e esse aqui vai ser o positivo, ok? O que é comum a gente colocar, aliás, antes de falar o que é comum, assim, só para a gente ter uma ideia, o que é normal é a gente ter aqui um sinal mais ou menos assim, uma senoide, que a gente já estudou, e aqui o normal é a gente ter essa senoide assim, ó, desse jeito. Tá? Pulsante, meia onda, mas pulsante. O que é comum, inclusive, neste processo, é a gente colocar um capacitor. Então eu vou colocar aqui um capacitorzinho. Eu vou colocar um capacitorzinho aqui.
Então é comum a gente colocar um capacitor, que nós não estudamos isso, mas o capacitor ele tem capacidade de acumular carga. E aí a minha tensão aqui na saída, ela tende, eu vou desenhar menos agressivo, né? Eu vou desenhar aqui. Então a minha tensão, ela tende, que inicialmente era assim, ela vai tender, agora eu vou judiar e vou pegar um azul, ela vai tender a sair uma tensão assim, ó. Entendeu? Ela vai ter uns picos aqui, né, o capacitor. Aí, para a gente melhorar esse cara, o que se faz? Coloca esse aqui um resistor. Coloca esse aqui um resistor. E desse resistor aqui sim para carga. Né? Aqui para carga. E aqui coloca um diodo, acho que é muito grosso. Esse aqui tava bom. Esse aqui. Coloca aqui um diodo Zener. Pronto. Então, o que está sendo feito aqui, basicamente? É uma fase. Aqui é uma fase. Eu vou usar amarelo para ver como que fica. O que vocês acham? Tá? Então aqui uma fase de transformação, retificação, filtragem, esse aqui, filtragem, e essa daqui é uma fase de regulação, tá? Essa é a ideia. Então, na realidade, quando a gente faz uma fonte, a ideia é uma fonte convencional, a ideia é usar um sistema assim: transformação, retificação, filtragem e a regulagem de tensão. E aqui eu vou ter uma tensão estabilizada. Né? O que ele vai fazer aqui? Né? O que ele vai fazer? Né? Aqui é depois da filtragem. Tá? O que ele vai fazer? O que o Zener vai fazer? Né? Então, esse aqui e aqui. Ó, aqui. O que vai acontecer aqui? Né? Se a gente pegar e traçar aqui um gráfico, né? e a gente colocar aquele formatinho de onda aqui, ó, o Zener ele vai deixar passar, melhor, ele vai estabilizar um pouco abaixo. Eu vou colocar aqui, ele vai estabilizar aqui, ó. Né? Então qual que vai sair a saída? Vai ser esse nível de tensão aqui, sei lá. Então digamos que hipoteticamente esse sinal é de 12 volts, essa saída é de 12 volts. Está estabilizado em 12 volts. Tudo que está mais aqui vai ficar nesse resistor aqui, ó. Vai ficar nesse resistor. Ele que vai consumir. Tudo que tiver mais ele consome e ele estabiliza aqui em 12 volts. Por exemplo, esse aqui é um diodo Zener de 12 volts. A minha saída aqui vai ter 12 volts. Porque ele vai cuidar, que está em paralelo, a tensão que eu tiver no diodo é a mesma que no Zener, é a mesma que eu vou ter aqui. E esse resistor vai cuidar de ceifar, vai cuidar de eliminar, acabar com as tensões que superam esses 12 volts. Tá? Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso, a ideia do Zener. Agora, existem outras aplicações que... cadê o negócio aqui? Não foi? Era para ter ido, mas tudo bem. Vamos aqui. Então, existem outras tensões, né? Então, existem outras coisas aí. Bom, então esse calculeiro aqui a gente não vai trabalhar. Poderíamos até trabalhar, gente, mas eu acho melhor não, que dá muito trabalho e acho que foge um pouco o objetivo. Até porque hoje existem uns reguladores prontos, né? Uns reguladores de tensão que você compra ele prontinho, é só configurar e instalar, né? E deixa eu ver aqui, dá no Zener. Tá. Acho que aqui eu volto aqui. Então, Zener. Esse Scott, o diodo Scott tá aqui, ó.
É um tipo de diodo que se utiliza o efeito Scott na semicondução. Seu nome é uma homenagem ao físico. É um diodo. Vamos ver se abre aqui. Aí. Aqui ele é bem parecido, né, com o Zener, né? Olha lá. Mas ele basicamente ele serve para diminuir a carga armazenada no diodo. Né? Tá vendo? Ele diminui a carga armazenada. Olha lá. Um diodo comum ele passa, ao passar da região direta de condução para a reversa, produz um curto tempo para uma corrente reversa alta. E esse diodo não, ele consegue amenizar essa corrente alta. Bom, é muito específico. Esse diodo túnel, aqui ó, diodo túnel é extremamente rápido, que opera na casa do gigahertz. É um diodo muito rápido, muito rápido. Depois, diodo emissor de luz. Esse vale a pena a gente ficar um pouquinho, né? Muito legal, que é o LED. LED é diodo emissor de luz. LED, LED, né? Então aqui, ele é usado para emissão de luz em locais e instrumentos onde se torna conveniente. Enfim, ele é utilizado. Hoje o LED ele está em tudo quanto é lugar, ele está ganhando cada vez. É incrível como que o LED ele ganhou uma notoriedade ao longo dos anos, né? Então, quando eu comecei minha vida acadêmica, era muito legal trabalhar com LED, né? Porque LED era bacana. E continua sendo legal, né? Então, luz é uma coisa muito bacana que todo mundo gosta, né? Então, tá aí, tá? Os LEDs estão aí. Então, olha só, especialmente usado em produtos de microeletrônica, como sinalizador de avisos, também pode ser encontrado em tamanho maior, em semáforos, em painéis LED, cortina LED, pistas, pós-iluminação pública. Gente, televisão, o LED hoje usa muito, né? Muito bacana. O símbolo do LED é isso aqui, esse carinha aqui, ó, tá vendo? É o diodo com as duas setinhas, ele quer dizer que, né? Esse daqui são alguns modelos de LEDs, tá? Formatos retangulares, eles são de 3mm, 5mm, enfim, tem vários modelos aí. Vou voltar. E aqui também, ó, tá vendo? O display de 7 segmentos é uma forma de LED, né? E aí é o seguinte, quando você pega ele, o terminal maior é o positivo e o menor é o negativo. Isso se ninguém cortar. Se alguém cortar, ferrou. Outra coisa, o negativo ele tem um chato aqui, né? Nessa parte cilíndrica aqui ele tem um cortinho, mas sinceridade, gente, não dá nem para perceber. Eu particularmente olho e não vejo nada. Acho que o jeito mais fácil para aqueles que a gente consegue ver por dentro é ver que o negativo ele tem mais material do que o positivo. O positivo tem menos, né? Então o cara tá negativo porque ele pegou o material e tá devendo. É um jeito de gravar, né? Então é isso aí, né? Enfim, aí tem aqui algumas opções de LED, depende muito do material dele, né? Por exemplo, ele pode ser de arseneto de galho e alumínio, aí ele vai ser um infravermelho, comprimento de onda de luz, né? Na ordem de 880 nanômetros, não dá pra gente enxergar, né? Infravermelho. Que é usado em lanternas, em iluminação, né, também, né? As câmeras de controle de segurança que iluminam à noite, muitas delas, aqui de casa principalmente, é LED infravermelho. À noite você vê que ela ilumina. Você vê na filmagem, né? Assim, olhando você não enxerga, mas na filmagem você percebe. Esse também pode ser o arseneto de galho e alumínio, né? Aí é vermelho, mas aí um outro comprimento de onda. Eu não sei exatamente como que eles fazem para garantir esse comprimento de onda. Acho que é quantidade de material, né? Não sei. Fosfato de alumínio, índio e galho dá o amarelo, tá? 595 nanômetros. O fosfato de galho é o verde e o fosfato o nitreto de galho, o azul.
Né? O azul é o mais novo, é o caçula da turma, que há pouco tempo que ele existe, né? Não existia. Né? Aí tem um questionamento que a gente não vai estar vendo mesmo. É isso. Né? Fotodiodo. O fotodiodo é uma espécie de diodo. Vamos lá. Aqui, ó. Fotodiodo é um dispositivo que converte luz em corrente elétrica. Todo diodo ele tem uma capacidade, ou pelo menos a maior parte dos LEDs, tá? Os LEDs eles têm uma capacidade de converter luz em energia, mas é muito pouco. O fotodiodo é um pouco melhor, tá? Mas também é pouquinho, né? Então a corrente resposta de um fotodiodo tende a diminuir quando a superfície é aumentada. Células solares convencionais. Bom, enfim, a verdade é o seguinte: onde que é aplicado o fotodiodo? Para detectar que tem luz, tá? Então eu posso fazer um circuitinho, colocar um fotodiodo. Se tiver iluminação local, ele não conduz. Se tiver iluminação local, ele vai conduzir, perdão. Se não tiver iluminação local, ele não vai conduzir. Mas aí eu posso fazer um circuitinho que eu uso ele conduzindo ou não conduzindo para acender alguma coisa, né? É só uma questão de pensar na lógica. Tá? Então, muito bacana o fotodiodo. Varicap. O varicap também é uma forma de... é um diodo, um tipo de diodo, né? Olha lá. É um tipo de diodo que possui uma capacitância variável em função da tensão a qual ele é submetido. A nomenclatura vem do inglês variável capacitância. E varicap também, bom, enfim, o varicap ele varia a sua capacitância elétrica, que é uma grandeza elétrica, em função da tensão que é aplicada nele. Gente, o varicap por um bom tempo foi empregue, eu não sei como está hoje, para regular estações de rádio, né, eletricamente falando. Então antigamente tinha lá antigamente tinha um botão lá que você tinha que girar, tinha uma cordinha com um cursorzinho para dizer qual a estação de rádio que está. Eu devo ter aqui um rádio, peraí. Aqui, olha, esse rádio aqui, né? Ele tem esse dial aí e ele tem aqui uma cordinha. Deixa eu ver se eu acho qual que é aqui. Esse aqui. Olha aqui. Não sei se você consegue perceber que tem uma faixinha que está subindo. Né? Isso está ligado num capacitor variável. Capacitor variável, que é de lâmina. Eu vou mostrar um capacitor para vocês. Esse aqui eu estou precisando carregar ele. Não está funcionando. Preciso carregar. Então, mas hoje você pega uns rádios mais... desculpa, gente. Eu mostrei, mas a tela estava longe. Aqui, ó. Vou mostrar de novo. Tá? Então... Aqui. Observa que tem uma faixa. Aqui dá muito reflexo, né? Tem uma faixa aqui que vai descer, ó. Tá aqui, ó. Ele tá... Na realidade, isso aqui é um capacitor variável. Um capacitor variável. Mecanicamente variável, né? Acho que dá até para tentar procurar aqui para vocês um capacitor variável para vocês terem uma ideia. Quer ver? Capacitor variável, né? Tinha que ser o de rádio. Deixa eu ver se dá tempo de rádio. Nem sei se ele vai. Será que eu escrevi errado aqui? Aqui talvez? Aqui, ó.
Esse aqui são capacitores variáveis, né? Não sei se vocês alguma vez já viram isso daqui. Mas são capacitores que você vai virando e vai colocando uma chapa entre a outra, e isso vai mudando a capacitância. Porque capacitor é isso, são duas chapas paralelas, a uma distância muito pequena entre elas, carregado eletricamente. Aí a atração elétrica mantém a carga por um certo tempo, né? Ele acumula energia. E conforme eu vou fazendo essas lâminas ficarem juntas uma da outra, olha essa aqui. Conforme ele vira aqui, uma encaixa na outra. Conforme elas uma fica entre a outra, né? Conforme eu deixo mais placas juntas, eu aumento a capacitância. Quando eu deixo menos placa junta, eu diminuo a capacitância. Ele é rotativo. Então, essa é uma ideia, tá? De capacitor variável. Mas tem o varicap. O varicap já é um pouquinho diferente. Varicap. Que bom. Varicap. Imagem. Aí. Aqui a gente já tem alguns varicap. Esses daqui de coisa eu nem conheço, tá? Isso aqui é um varicap, eu não conheço. Então são varicaps. Eles variam capacitância. São diodos que variam capacitância, tá? Essa é a ideia do varicap. Deixa eu voltar lá a nossa tela. E o SR, eu não acho que o SR, para mim, ele não é exatamente um diodo, mas assim, ele é de potência, ele só conduz quando, aqui ó, é um componente elétrico como condutor de 4 camadas, tal, então ele muda um pouquinho, ele já não é exatamente um diodo, tá aqui, mas enfim, ele só conduz quando esse cara ele é acionado. Então quando eu aciono esse cara, ele conduz, quando eu paro, ele para. Bom, nem sempre, essa é a ideia, nem sempre, depende. Então é isso, essa é a ideia, né? Então voltar lá no nosso quadro, né? E vamos tentar fazer um exercício aqui para ver se a gente realmente entende o que é para fazer, né? Bom, primeira coisa, a gente vai vir aqui, vamos colocar um transformadorzinho aqui, tá? Onde ele vai ter aqui 10 espiras no primário. Aqui nós vamos ter aqui a saída dele, né? E eu vou fazer ele com meia onda. Vou colocar aqui um resistorzinho. E aqui eu vou colocar um diodo. Diodo não, perdão. Vou colocar um LED. Tá? Esse LED, nós vamos falar que ele tem uma queda de 1,8 volts. Deve ter uma tabela, creio eu, de queda de tensão. Queda de tensão LED. Deve ter uma tabela de queda de tensão LED. Ou corrente de LED, talvez. LEDs. Aqui, ó. Isso, é interessante. Sim. Aqui, tá vendo? Ele está usando o seguinte, que o vermelho ele dá 1,8 de queda. 1,8 a 2 volts. E todos eles é 20 mA, tá? Todos eles. Corrente. Eu acho muito. Fica muito forte. Mas assim, todos eles aqui tem uma queda de tensão. Então a tensão para acender o vermelho é em torno de 1,8 a 2 volts. A menos que isso ele já não acende legal. O amarelo é igual e o laranja é legal. Então esses três são iguais. O verde é 2 a 2,5. O azul é 2,5 a 3. E o branco é 2,5 a 3 também. Tá? Eu não sei o que usa no branco para acender, tá, gente? Ok. Então nós fizemos esse conjuntinho aqui. E aí a ideia agora é a gente fazer esse cálculo. Aqui nós vamos falar que ele tem 100. Opa, desculpa. Eu vou pegar a borracha aqui. E vou apagar aqui e vou falar que aqui tem 100 espiras, beleza? Então eu tenho 10 aqui e aqui nós vamos aplicar 127 volts.
E eu quero saber qual é o valor desse resistor para a gente alimentar esse... Oh, desgraça. Esse... Vou apagar de novo isso aqui. Né? Tá bom. Tá? Então eu quero saber qual vai ser a tensão que nós vamos usar para alimentar esse LED aqui. Na verdade eu vou voltar ele aqui. E aí, beleza, fechou. Tá? Quero saber o resistor. Então esse aqui nós vamos falar que ele tem 1,8 volts de queda. E vamos falar que aqui nós temos que ter 20 mA. 20 mA. Tá bom? Então a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: qual é o valor dessa tensão aqui, dessa tensão média? Ué, vocês já aprenderam, não aprenderam, gente? Então vamos lá, olha. Tensão média vai ser igual a tensão de pico menos π não. Tensão... Isso. Então, tensão média não, gente. Aqui vai ser... Aqui vai ter que ser a tensão de pico menos a tensão do diodo sobre π. Vamos sim? Muito bem. E quanto dá isso? Tensão de pico vai ser 127 vezes raiz de 2. Então a tensão de pico igual a... Vou pegar uma calculadorinha aqui e vamos fazer isso. Vou pegar aqui a tensão de pico, 127 raiz de 2 vezes 179,6. Então aqui, ó, 179,6, né, volts. Isso daqui é a nossa tensão de pico. Então a tensão média ela vai ser igual a 179,6 menos 0,7, que é a tensão no diodo, dividido por π. Tensão média igual a... Então, vamos lá. 0,7 menos... divide por π, 56,95. 56,95, né? Então tá, essa aqui é a minha tensão média que eu sei essa tensão média aqui. Bom, se eu sei a tensão média, se a gente sabe a tensão média, então agora dá pra gente calcular qual vai ser o valor do resistor, né? Porque a gente pode redesenhar esse circuito assim, ó. Olha, um resistor, um LED, aqui ele vai ter 56,95 volts, né? Aqui R e aqui 1,8 volts e aqui 20 mA. Ótimo. Então a gente sabe que tensão, a corrente é igual a tensão sobre resistência. Então a corrente vai ser igual, quer dizer, corrente não,
Melhor a gente nem fazer. Eu quero saber, na realidade, vamos aplicar a lei de Ohm direto, né? Lei de Ohm direto. Tensão é igual a resistência vezes corrente. A tensão é 56. A tensão eu não sei qual que é, porque eu quero saber a tensão aqui, ó. Qual é essa tensão aqui? Eu tenho 1,8 aqui, eu tenho 56,95 aqui. Então essa tensão aqui, ela é obrigatoriamente 56,95 menos 1,8. Essa é a tensão. Então, 1,8 menos 55,14. Então isso aqui é 55,14 volts. Então, 55,14 volts vai ser igual o resistor vezes a corrente, 0,02 amperes. Logo, o resistor igual a 55 14 sobre 0,02. Resistência igual a 55,14 entre 0,02 divide 2.757 ohms. Só que não existe resistor de 2000, né? Não é muito prático a gente trabalhar com isso, né? Então vamos melhorar aqui, ó. Porém, não existe este resistor. Oh, caramba! Este valor comercial de resistor. Eu precisava melhorar um pouco esse né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar, que tá manchando demais. Vamos ver. Então não existe. Se não existe, né, utilizaremos. Então, o que a gente vai utilizar? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá na web e vamos ver os valores comerciais de resistores. Ó, valores comerciais de resistores. A gente calculou, né? Agora tem? Não tem, né? Mas tem umas tabelas aqui que diz aqui os valores comerciais, quer ver? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele não tá querendo ir, mas aqui. Eu não queria isso, não. Aqui. Vamos aqui. Esse aqui. Acho que esse aqui talvez dê. Tudo bem. Existe a opção da gente fazer isso aqui, ó. Os valores comerciais de resistores, quer ver? Valores comerciais de resistores. Então vamos pegar aqui imagens, que é mais fácil para ver tabela, não quero ver texto não. Né? E aí tem vários aqui, talvez esse primeiro, vamos ver aqui, ó. Olha lá, valores comerciais de resistores, tabela de valores comerciais. Então, gente, olha, lá no nosso cálculo deu 2.757. Se a gente colocar um pouquinho mais, melhor, né?
Então a gente pode falar em 2,2, 22, 220, 2.200, 22.000 e assim vai. Então 2.700 eu acho melhor a gente colocar de... Não vai ter 2.700, um pouquinho menor, que eu acho que atende, só que a corrente está no topo, está em 20 mA, então a gente pode colocar 3, em vez de 2.000, 3K, tá? Um pouquinho maior. Então utilizaremos para efeito aqui de coisa 3K ohm. Pronto. Né? Então, nosso cálculo aqui do nosso... Nossa, que bagunça ficou. Do nosso modelo aqui ficou em 3K ohm. É isso. Bom, gente, eu acho que para a aula de hoje é isso. É uma aula bem simples, era só um overview aí geral sobre os tipos de diodos, né? E eu vou deixar um exercício para vocês aqui, tá? Então, exercício para vocês, nós vamos colocar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui eu não quero não. Exercício para vocês, eu vou querer... tá bom. Então, vamos aqui, vamos colocar aqui. Exercícios. Para o circuito a seguir, dimensione R, tá? Então a gente vai colocar aqui uma alimentação de 127 volts. Gente, tá errado lá. Vamos voltar. Ixi. Faltou um negocinho importante aqui, né? Então, assim, como para dar certo aqui e não ter que refazer, tá? A gente vai colocar o seguinte, que esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, deixa eu pegar um pequeno aqui, esse cara aqui, né? A gente vai colocar que esse cara aqui também é de 10 espiras, tá? Não vai dar certo não. 10 espiras aqui também. Então tem 10 no primário e 10 no segundo, no primário. Então não vai dar certo. Beleza? Então tá. Então vamos lá. Então a gente agora vai colocar uma ideia onde nós vamos ter aqui a gente vai colocar aqui no primário. Vamos colocar aqui no secundário. Né? Aqui tá bom, pô. Secundário, primário, secundário. A gente vai colocar aqui sim, a gente vai colocar 10 aqui e vamos colocar, aliás, vamos colocar 100 aqui e vamos colocar 10 aqui, tá? Então você tem que usar a redução aqui, né? A tensão aqui vai ser 10% dessa daqui, certo? E agora a gente vai colocar uma ponte retificadora. Essa ponte retificadora vai ser assim, ó. A gente pega aqui e vamos lá. Pronto. E aí a gente pode já começar a colocar os diodos aqui. Então vamos colocar um diodo aqui. E outro diodo aqui, ó. Beleza? Tá, agora a gente vai colocar aqui um LED. Esse LED azul, tá? Azul. Esse é o R. E esse aqui os diodos retificadores aqui para essa ponte de onda completa.
Vamos colocar aqui, vamos colocar esse cara aqui. E vamos colocar esse cara aqui. Tá? Então o que eu quero de vocês? O que eu quero de vocês? Quero que vocês dimensionem o R para esse circuito. Esse é o primeiro exercício. O exercício 2. O exercício 2. Exercício 2. O exercício 2 é o seguinte. Calcule a tensão em nível 1. Aqui a gente vai colocar também um transformador. Esse aqui tem 100. Esse aqui tem 10. E agora nós temos 220 volts. E tá feio esse disco, né? Isso. Eu vou ficando craque isso aí. Demora um pouco, mas uma hora eu fico bom. Então 220 volts. É um transformadorzinho aqui de 100 espira no primário, 10 no secundário. Então tem 5 aqui, tá? 5 espira aqui e 5 aqui, que dá 10. Agora eu vou querer colocar aqui um resistorzinho aqui. Aliás, antes de colocar o resistorzinho, eu vou colocar um treco aqui. Eu vou colocar aqui um diodo aqui, outro diodo aqui e um resistor, e aqui um diodo amarelo, tá? E eu não vou querer a tensão não, tá? Eu quero que você calcule também aqui, dimensione, nós vamos colocar para dimensionar aqui, dimensione tá? Fechou. São esses dois exercícios que eu quero que vocês coloquem lá na atividade. Beleza, gente? Então acho que por hoje é só isso. Próxima aula vamos falar sobre transistor, ok? Então até a próxima.